Fala pessoal, tudo bom? Mais um Coelho Cast no ar, série Eleições 2024. E hoje, pessoal, é um capítulo especial porque a gente vai conversar com um candidato a prefeito de Junqueirópolis. E hoje eu vou iniciar a conversa com o Neto Furini. Tudo bom, Neto? Tudo bem. E com você, tudo certo? Tá tudo certo. E aí, o que você tá achando dessa experiência? Uma experiência muito boa. É o primeiro podcast que a gente está participando. É muito interessante a gente estar aqui no Coelho Cast, né? Falando um pouco da nossa vida, falando um pouquinho do que passamos, do que estamos passando e do que queremos passar. Então esse convite foi de uma recepção muito importante. É um evento, vamos assim dizer, na minha vida que marca, né? Sempre a primeira vez que a gente participa de algo é algo muito especial. Eu fico muito feliz de estar aqui participando com vocês. É uma novidade na cidade também, pessoal. A gente está iniciando esse projeto aí de podcast, né? Porque sempre teve as entrevistas nos rádios, né, Neto? Sim. Sempre teve entrevistas aí, às vezes até vídeos, mas eu acredito que é o primeiro podcast, né, de série de eleições de Junqueirópolis. Se eu não me engano, é. Pelo jeito é. Então, pessoal, aproveitando, né, essa oportunidade, a gente vai conversar um pouco hoje mais com o Neto e vamos apresentar, né, o Neto, na verdade, não o político, mas o ser humano. A gente vai passar uma trajetória assim da vida dele, fazer um percurso e depois a gente separa 15 minutinhos para a gente falar um pouco da política, para que esse projeto não fique voltado somente à política, mas sim mostrar o ser humano por trás do candidato. Então eu vou começar perguntando, né, lá da sua infância, que você diga de quem que você é filho e quem é o Neto Furini. Bom, Ricardo, eu nasci aqui em Junqueirópolis, né, na nossa Santa Casa, então sou junqueiropolense, nascido e vivido aqui. Eu sou filho do Toninho, Antônio Carlos Mendes Furini, e da Sandra Maria Teixeira Pinotti Furini, que são aqui de Junqueirópolis também desde a infância. Não são nascidos aqui, mas estão aqui desde a infância. Sou neto do Hélio Furini, que tem o mesmo nome que eu, tendo em vista que meu nome é Hélio Furini Neto, da dona Guilhermina Mendes Furini. Por parte de mãe, eu sou neto do seu Elvio Pinotti e da dona Rita Pinotti. Então, começamos aqui na cidade desde o nascimento mesmo. Estamos aqui desde o primeiro choro. E o seu nome completo? Meu nome completo é Hélio Furini Neto. Hélio com E e sem acento, hein? Hélio com E e sem acento. Neto, conta pra mim da sua infância, cara. Onde que você estudou? Como que era a sua infância? A primeira escolinha que eu participei foi na Colmeia, né? Pré-escola, ali. E depois a primeira e a segunda séries eu fiz na escola Chigueco, tá? Depois eu fui pro Colégio Objetivo. Fiz até o quarto ano, né? Quarta série. Hoje é quarto ano. Naquela época era quarta série. Depois eu fui para o Pecorari. Estudei da quinta à sétima série. Na oitava série eu voltei para o Objetivo, ao qual me formei no Objetivo terceiro colegial. Depois que você se formou... Não vamos adiantar, não. Vamos falar um pouco mais da infância. Como que era a sua infância? Quando criança, as brincadeiras que você gostava, os desenhos animados. Conta um pouquinho pra gente isso daí. Mas a infância foi muito proveitosa. Naquela época não tinha celular, não tinha computador, essas coisas, então a gente brincava bastante na rua, né? A gente juntava os vizinhos no final da tarde ali, brincava daquelas brincadeiras que tinha, pega-pega, esconde-esconde quando era noite. E no final da noite a gente ia todo mundo embora tomar um banho porque tinha que acordar cedo outro dia para ir na escola. Então a infância foi dessa forma. Também íamos bastante no sítio, brincar, passar os finais de semana, passar as tardes. Andava muito com o meu pai, que era agricultor, né? Então a gente frequentava esses locais. Convivi bastante na minha infância lá na Associação Agrícola, juntamente com ele, que fazia parte da diretoria naquela época. Então eu tive uma infância assim com bastante liberdade para brincar, para curtir esse momento, né? E na sua infância, você lembra de alguma coisa assim que te marcou, especial, por exemplo, ou alguma traquinagem, ou você caiu, quebrou um braço? Conta uma história pra gente da sua infância, para que as pessoas possam saber quem que era a criança. Traquinagem assim, toda criança faz, né? Eu não era aquelas crianças que aprontava bastante, mas aprontar aqui e ali de vez em quando acontecia, né? Aconteceu de subir em árvore, cair, quebrar o braço, essas coisas acontecem. Jogando bola, rasgar o joelho num parafuso que tinha no chão da casa da minha avó, que aí acabei até dando trabalho para fazer os pontos no joelho, mas isso aí é aquela coisa de criança que aproveita a vida. Mas traquinagem assim, de coisa mais séria, não Você era tem, bem não. sossegado então, pelo jeito. Porque eu, por exemplo, cara, não é legal falar isso agora, mas eu vou confessar para vocês. Eu apertava a campainha e saía correndo. Mas quem nunca fez isso, né?
Eu vou começar a contar as coisas que eu aprontava aqui. Na Hoje- escola aprontava bastante também, peguei suspensão. E você tem alguma coisa que você se lembra desse tipo? Não, de traquinagem não. Tocar campainha, acho que toda criança tocou pelo menos uma vez na vida, né? Você chegou a passar trote em orelhão? Não, com certeza. Eu passava muito trote. Quem Eu nunca passei- fez isso também, né? eu passei É que muito hoje em dia não tem trote, mais cara. orelhão, né? Mas isso aí acontecia também. Ah, então. E depois da sua infância, né, que você contou um pouco, Uhum. tem mais alguma coisa que você se lembra que aconteceu no sítio? Alguma história de engraçada que algum boi correu atrás de você? Você lembra de alguma coisa do tipo ou não? Isso aí tem. De ir no sítio, às vezes, cuidando de gado, sempre acontecia. Nas férias de escola, né, principalmente a de janeiro, meu avô levava a gente com ele pra propriedade que ele tinha para ajudar a cuidar do gado, né? E certas vezes acontecia alguma coisa de gado correr atrás, de cair de cavalo, isso acontecia, mas graças a Deus nada mais sério. Na época de adolescência, como que o Neto era? Ele era aquele garoto que era paquerador, namorador, ia atrás das menininhas na balada? Conta, eu quero saber disso daí. A gente sempre foi muito tranquilo, né? Aquilo que eu falei, questões de fases, né? Na época da adolescência, tinha aquela de churrasquinho na casa dos amigos, reunia todo mundo. Festa, a gente foi conforme os pais foram deixando, né? Mas sempre curtindo com responsabilidade, né? Essa aí, acho que sempre foi uma marca. Eu nunca gostei de aprontar tanto, mas não tenho nada assim Você de falar começou a que... namorar cedo, Neto? Assim, tinha uma namoradinha ali, sossegado? Como que era isso Não, daí? namoradinha a gente sempre tinha, né? Da nossa época que começou esse assunto de ficante, né? Não era tão natural, era a época de, igual você falou, namoradinha, namorado, mas começou aquela questão de ficante. Então a gente sempre tinha ficava com alguém aqui e tal, mas namorar foi um pouco mais adiante. Namorar, quando você, por exemplo, sua primeira namorada, como foi? Você conheceu na igreja, na escola? Como foi isso daí? Eu conheci através de amigos em comuns. Ah. Conta um pouquinho disso aí. Foi através de amigos em comuns, natural, acho que como a maioria dos relacionamentos. Aí nós fomos nos conhecendo melhor e acabamos ficando, né? Fomos nos conhecendo melhor e aí acabamos namorando. Certo. Durou Ô, um Neto, certo tempo, não foi tão longo, mas depois que você terminou o colégio, né, ensino fundamental, ensino médio, qual que foi seu primeiro... Você fez curso superior, né? eu fiz. Eu sou pós-graduado, inclusive. Eu sempre tive um sonho de ser advogado, não era nem fazer direito. Porque a maioria das pessoas que queriam fazer direito, queriam fazer para passar num concurso, né? Eu ia na via totalmente contrária. Eu queria fazer direito para ser advogado. Meu sonho sempre foi ser advogado. Então eu nunca tive esse problema de qual curso eu ia fazer. Você se inspirou em alguém para ser advogado? Eu gostava de assistir aqueles filmes de advogado. Aquilo lá me dava um ânimo cada vez mais de fazer essa faculdade, de exercer essa profissão. Então a dúvida de qual curso eu faria eu nunca tive. Tanto é que eu só prestei vestibular para direito, porque meu sonho era ser advogado. E assim eu fiz. Já do primeiro ano do ensino médio, né, no primeiro colegial, a gente prestou alguns vestibulares que era por etapas. Você prestava no primeiro, no segundo, terceiro, depois juntava a média e via se passasse no vestibular. Que era em Londrina, Maringá, se eu não me engano, tinha isso. E também no terceiro colegial a gente fez alguns vestibulares que era para já iniciar no ano posterior. E assim eu fiz, passei em Direito, comecei a faculdade de Direito. Na verdade eu comecei a faculdade de Direito em Curitiba, fiz 3 anos e meio lá em Curitiba, mas não consegui ficar longe aqui de Junqueirópolis, acabei voltando e finalizando o curso aqui na faculdade de Dracena. Queria saber um pouco mais dessa sua trajetória, desses 3 primeiros anos de faculdade em Curitiba. Como que era, cara? Você passou por muito perrengue? Como que era estudar longe da sua família, por exemplo? O universitário sempre passa por perrengue, né? Não tem jeito. Isso aí acontece. Foi uma experiência muito boa, tá? Eu gostei demais, me deu uma maturidade muito boa. Afinal, a gente acaba morando sozinho. É claro, morava com outros amigos, inclusive aqui de Junqueirópolis e de Dracena. Morei em pensionato também. Isso nos traz uma experiência de vida muito boa e uma maturidade. Acho que foi muito importante esse período que fiquei lá. É também um ambiente totalmente diferente, uma cultura diferente, né? A gente sabe que de um estado para o outro acaba mudando bastante coisa, apesar de não ser tão longe assim. Mas me trouxe uma maturidade muito grande. E lá eu tive uma oportunidade de fazer estágio no ramo do direito no maior escritório trabalhista, né, do sul do país. Então, além de uma maturidade de vida, me deu uma experiência profissional muito bom também.
Então eu não tenho o que reclamar de lá. O único problema de lá é que era longe de Junqueirópolis. E como que era lá, cara? Vocês viviam numa pensão? Com quantos caras ali na pensão? Na verdade, eu vivi os 6 primeiros meses morando com uma tia, né? Minha. Depois eu fui para uma pensão, né? Um pensionato. Morei com alguns amigos. E 1 ou 2 meses, se eu não me engano. E aí decidimos alugar um apartamento. Aí alugamos um apartamento, eu e mais 2 colegas amigos, né? De Dracena. Moramos nesse apartamento. Em 3? Em 3. Um já fazia faculdade também de agronomia na Federal. O outro estava fazendo cursinho. E no final do ano ele passou no vestibular para medicina e foi para o Rio de Janeiro fazer faculdade lá. E nisso já veio outro amigo nosso de Dracena, que passou no vestibular lá e passou a morar com a gente. Depois de 1 ano mais ou menos, chegou um outro amigo de Junqueirópolis lá para morar com a gente e a gente morou em 4 num apartamento. Pequeno apartamento? Não, o apartamento era de 3 quartos. E aí eu dividia, né, o quarto com esse amigo, porque quando ele foi para lá, ele não conhecia ninguém, não tinha com quem ficar. E como ele era meu amigo de infância, eu falei, não, fica com a gente que eu divido o quarto, não tem problema nenhum não. E isso aí a gente passou a ficar morando juntos lá por mais 1 ano, 1 ano e meio. E daí foi quando eu voltei para Junqueirópolis. E vocês tinham alguém para fazer faxina na casa, para fazer comida? Ou se virava, comia miojo? Como que era o dia a dia? Conta um pouquinho disso daí. Isso aí de comer miojo, misturar tudo que vai sobrando lá, isso aí sempre tem na faculdade, não tem como, né? Mas a gente tinha uma diarista que ia uma vez por semana lá para dar uma tomada geral no apartamento. Tentar arrumar. Não, arrumava. É? Porque a gente planejava lá e cada um tinha a sua função. Cada um tinha uma função ali. Um tinha que lavar a louça, o outro cozinhava, o outro limpava o apartamento, o outro limpava o banheiro. E assim, a gente ia se virando dessa forma. Caramba, então vocês até cozinhavam. Opa, com certeza. Pensei que era tipo, chegava lá, comia aqueles macarrãozinho, vem de pote, coloca... Não, cozinhava rapaz, saiu umas comidas boas lá, viu? Você que era o cozinheiro? Eu era. Você que era o cozinheiro da sim. turma? E o pessoal gostava? Gostava. É tudo comida que molecada assim gosta, vamos dizer. Estrogonofe, macarrão, um bife. Você aprendeu a arroz. cozinhar com sua mãe cedo, foi? Eu sabia cozinhar já. Quando eu fui pra lá, eu já sabia cozinhar. Mas aí lá a gente vai aperfeiçoando essas receitas de faculdade aí, né? Que legal, cara. Porque geralmente, né, essa turma de estudantes assim, cara, é só fast food, é só comida de fora. Eu sempre gostei de comer comida mesmo. Até hoje. Tem coisas que eu não como, assim, de industrializado eu não gosto. Quando dá vontade eu vou lá e como, mas a minha alimentação é... Até minha esposa que é nutricionista às vezes fala, nossa, você é muito certinho na alimentação, mas é porque realmente eu verdade, gosto. cara. Você é casado com uma nutricionista e eu gostaria que você falasse o nome dela e contasse um pouco dela e como você conheceu ela. Ixi, eu casei com a Fernanda em 30 Como que é o nome dela? Fernanda Scaliante de Carvalho Furini. E ela é de Pacaembu, natural lá de Pacaembu. Veio para Junqueirópolis quando a gente casou. A gente casou no cartório em junho, né, de 2022. E na igreja em 30 de julho de 2022. E aí ela veio morar aqui em Junqueirópolis conosco. A gente tinha uma casa de aluguel, até construir a nossa própria. E que construímos e estamos morando. E agora ela é junqueiropolense e vive com a gente. Ela é nutricionista, atendeu por bastante tempo aqui em Junqueirópolis. Depois... Onde ela atendia, o pessoal pediu a sala de volta para ela, ela ficou sem um local para atender e teve dificuldade, não achava naquele momento uma sala para alugar para atender aqui e recebeu uma proposta para trabalhar lá em Dracena. E desde então a clínica dela é lá em Dracena. Então ela trabalha lá em Dracena. Trabalha lá, clínica presencial em Dracena e ela faz atendimento online. Vocês se casaram recentemente, Isso. Mas vocês namoram desde quando? Ixi, faz tempo, hein? Não faz pergunta difícil, não. Não, eu quero saber como começou. Como você conheceu ela, vai? Me conta a história aí de como você conheceu ela. Brincadeiras à parte, eu vou contar aqui. A gente se conheceu através... Na verdade, foi através de rede social, na época o Facebook. Mas eu já conhecia a irmã dela, tá? E aí, eu conhecendo a irmã dela, um dia eu vi ela na rede social, me interessei e... Eu vou contar o segredo. Não, você vai contar como você abordou ela. Você viu ali na rede social. Eu não ia contar não, mas eu contei até... Pô, que gato, cara. Aí você entrou lá e falou... Até nos votos da igreja eu contei, eu vou contar aqui. Na verdade, eu me apaixonei pela Fernanda, ela estava atravessando a rua. Eu estava... Era outubro, época de aceruva. Eu fui almoçar na casa da minha tia, que é em frente à casa do tio dela.
E ela tinha ido na Ceruva com a amiga, tinha dormido na casa da amiga dela, que é aqui de Junqueirópolis. E aí, ela tava atravessando a rua, a amiga dela foi levar ela na casa do tio dela, que o tio dela ia pra Pacaembu, almoçar na casa da avó dela. E aí ela tava atravessando e eu tava lá fora, eu acabei vendo ela. Falei, vou ter que... Foi amor à primeira vista, vou ter que pesquisar quem é ela. Aí que eu fui atrás de rede social, conheci a irmã dela e marcamos de nos encontrar no próximo final de semana já, em Dracena. Você falou com a irmã dela que você estava interessado nela? Mandei mensagem pelo Facebook e aí nos marcamos de nos conhecer pessoalmente. Você chegou na irmã dela e falou assim, fulana... Você tem uma irmã que chama tal? Tenho, por quê? Eu vi ela atravessando a rua ali agora, eu tô apaixonado. Foi isso aí mesmo. E aí? Ela falou, não, vou contar pra ela. Conta aí pra gente. Não, foi bem assim mesmo. Aí marcamos de nos encontrar lá em Dracena, nos conhecemos e de lá pra cá a gente ficou, namorou, noivou e casamos. Quando a irmã dela, né? Você foi lá e abordou a irmã dela, falou assim, ó, quero conhecer sua irmã. Ela foi lá, fez meio que uma ponte. E aí você fez, quando você teve o contato dela, você falou, você já convidou ela pra sair ou... Não, eu perguntei se ela, onde ela ia e tal, algo no tipo assim, pra saber, pra marcar de se encontrar, pra dar certo de se encontrar, né? E naquela oportunidade deu certo a gente se encontrar lá em Dracena. Então, nos conhecemos e tal, e aí foi desenrolando. A gente foi ficando, namorando e... Ela se interessou já de cara por você ou deu trabalho pra você conquistar ela? A princípio não. Não? Ela entrou no meu Facebook e eu fui candidato a vereador em 2012. E a Fernanda não gosta muito de política, assim. E aí ela viu que eu já tinha sido candidato, ela a princípio não gostou tanto. Mas aí a irmã dela fez aquele meio campo e acabou dando certo. Falou, não, rapaz, gente boa, pô. Foi mais ou menos assim. É. E aí deu certo de marcar e depois deu certo de dar certo. Aí vocês começaram... Era assim, né? Antigamente começa... Até hoje é assim, né? Começaram a ficar, se conhecer melhor. E aí depois assumiu o namoro. E aí, quanto tempo até ficar noivo? Rapaz, nós ficamos noivo em 2020. Final de janeiro de 2020. E aí eu não sou muito já que vai ficar noivo, é pra casar, né? E a gente já pretendia casar logo em seguida. Mas aí, um mês depois, 40 dias depois, veio a pandemia. Que aí atrapalhou toda a programação. Então a gente teve que esperar passar a pandemia para decidir. E aí, querendo ou não, é natural dar aquele comodismo. Ia, aquela pandemia vinha, voltava e não sabia se ia poder ou não. Aí em 2022, foi mais ou menos em março de 2022. Fernando, nós vamos casar. Você chegou nela ela falou, não, ela falando enrolando, eu falei, tá bom, Fernando, nós vamos casar. Aí é quando nós vamos casar para já. Se der para ser o quanto antes, nós vamos. Tanto é que aí marcamos, a gente tinha uns fornecedores da época da pandemia que a gente já tinha contratado. Deu certo de todos poderem no dia 30 de julho. Então foi mais ou menos aí de 3, 4 meses que a gente planejou e casou na igreja. Caramba, cara, e foi tipo tudo... Quem chegou e falou assim, nós vamos... Você chegou pra ela e falou, nós vamos casar daqui 6 meses. Sempre tinha aquela brincadeira séria, né? Você tá me enrolando, você não vai casar comigo? Até que um dia eu falei, não, então nós vamos casar. Quanto tempo você enrolou ela? Então, foi de 2020, né? De janeiro de 2020 que a gente noivou. Vocês conheceram há muito mais tempo. Não, sim, muito mais tempo. Mas de janeiro, porque aquilo que eu falei, né? Quando a gente noiva, é já pensando... Aí já é encaminhando pro casamento. Então foi de 2020 a 2022, foram 2 anos. Mas acredito que por conta da pandemia, né? Não enrolou, não. Foi muito amor logo de cara. Já tava decidido. Demorou isso aí por conta da pandemia mesmo. Que aí foi final de janeiro e em março, né? Foi 15 de março, acho que começou a pandemia mesmo. Quer dizer, foram 40 dias aí, 2 meses, que não deu para fazer esse planejamento. Apesar que a gente tinha planejado, como eu falei, mesmo durante a pandemia, ninguém sabia que ia demorar todo aquele tempo. E a gente passou a contratar já alguns fornecedores. Mas aí abria, fechava de novo essas coisas e acabou segurando mais por conta disso. Mas... Então, Neto, depois que vocês casaram, vocês tiveram filhos? Ainda não. Não tivemos filhos, está no planejamento para ter filho o ano que vem. Eu até queria já ter tido esse ano, mas aquilo que eu falei, a Fernanda é meio assim com política, ela falou, eu não vou estar grávida enquanto você estiver envolvido com política. Nesse período eleitoral, né? Porque depois a vida segue, a gente vai exercer nosso trabalho, se Deus quiser, como prefeito a partir do ano que vem. Mas aí está no nosso planejamento de ter um filho o ano que vem já. O primeiro filhinho vocês já estão querendo aí para ano que vem. Já. E, Neto, eu queria também que você contasse, cara, a sua trajetória de trabalho. Por exemplo, você se formou
né? Advogado. Você já de cara começou a trabalhar no seu escritório ou não? Você passou por vários... Na verdade, eu fiz estágio, né? Igual eu falei, em Curitiba. Depois eu vim pra cá em 2010, né? E aí eu comecei a fazer estágio com o meu tio. Voltei pra cá, transferi a faculdade para Dracena. Procurei estágio remunerado, que naquela época era muito difícil, não achava. Era meio de ano, geralmente estágio você consegue no começo de ano. E aí eu fiz uma proposta pro meu tio, eu procurei ele falou que já tinha um estagiário na época, que ia ficar até o final do ano e que aí encerrava o contrato. Seu tio quem? Hélio Furini. Seu tio Hélio. E aí ele me contrataria o ano seguinte. E eu procurei estágio, em todos os lugares, mesma situação, eu fiz uma proposta pro meu tio. Eu falei, tio, então eu trabalho esses 6 meses de graça pra você, e que eu quero aprender, eu quero ter conhecimento, e o ano que vem, se der certo, aí você me contrata. Aí na hora ele falou, não, então tá bom, então vem trabalhar comigo. Então eu trabalhei os 6 primeiros meses de graça, com o meu tio, numa empresa que ele presta assessoria para as prefeituras. Ele passava alguma coisa do escritório dele também, de advocacia pra gente, e eu comecei dessa forma. Aí, já em janeiro, ele me contratou como estagiário da empresa que presta assessoria. Com isso, eu trabalhava com outras pessoas, advogados, bacharel em direito e tal. E logo em seguida, uma dessas pessoas que trabalhava com a gente casou e foi embora. E em menos de 6 meses, acho que eu tinha assumido. E ele fez a proposta de eu assumir essa função dessa pessoa que saiu. Logo em seguida, coisa de 1 ano de quando eu tinha começado, eu aceitei e fui evoluindo dentro da empresa dele. Ele deu essa oportunidade de crescer. Ele passava a experiência que ele tinha pra gente, a gente ia, prestava o serviço, e assim foi feito. E eu fiquei com ele até 2012, dessa forma. E aí, em 2012 ele foi candidato a prefeito, né? Assumiu a prefeitura em 2013. Eu me formei em Direito em 2012. Tá? Passei na primeira fase da OAB no final de 2012 e a segunda fase foi no começo de 2013. Se não me engano, fevereiro ou março. E foi bem importante eu ter passado nessa prova. Foi a prova que até então tinha sido o maior índice de reprovação da história da OAB. Na primeira vez que você tentou, você já foi aprovado? Não, eu tentei uma vez antes. Eu tentei, não passei na primeira fase, não passei na segunda, e a segunda eu passei na primeira fase, nessa que teve maior índice de rejeição, e fui fazer a segunda fase. Tanto é que eu tive que fazer a segunda fase em Campinas, porque a primeira opção era Dracena ou Adamantina, a segunda opção era Prudente, e a terceira opção eu coloquei Campinas, por um acaso, que nunca tinha acontecido isso, eu coloquei Campinas porque minha prima fazia faculdade lá. Falei, se eventualmente precisar, eu tenho onde ficar lá para fazer a prova. Mas você nunca espera. 2, Dracena e Adamantina. Tinha faculdade em Dracena, tinha faculdade em Adamantina. Em Prudente, tinha faculdade em Prudente também. Você nunca vai esperar que não vai ter essa aí. Mas por conta desse baixo índice de aprovação, eu tive que fazer a prova lá em Campinas. E eu fui para Campinas fazer, fiz a segunda fase e acabei passando na OAB. Cara, é uma coisa muito... Bom, quase todo mundo sabe, eu acredito que todos, né? Do seu tio. E eu queria que você contasse um pouco do convívio com seu tio. Não de parte de política, mas o convívio pessoal com seu tio. Você quer falar um pouco sobre isso? O convívio, não só com meu tio, mas de toda a minha família, sempre ela foi muito ligada, né? A gente sempre passava as festas aí durante os anos, durante o ano, né? Os aniversários, quando tinham, todo mundo sempre esteve junto. Então o convívio com ele foi igual com os demais, a gente sempre estava muito junto. É claro que quando eu passei a trabalhar com ele, estreitou mais ainda, né? Afinou. Ainda mais porque a gente tem o mesmo perfil, o jeito de trabalhar, o jeito de pensar. Então isso aí foi estreitando os laços e a gente foi fazendo uma relação aí profissional, política, muito legal. E o seu tio, o Neto, ele passou a ter mais convívio com você, né? Depois você entrou para o meio político. E depois de você ter entrado por esse meio político, você aumentou mais ainda o convívio com ele ou às vezes não conseguia se... diminuiu o convívio? Na verdade, aí, em 2013 ele foi para a prefeitura, eu fui trabalhar, né? Aí eu trabalhei em uma prefeitura aqui da região, depois eu fui receber uma proposta para trabalhar num escritório em Adamantina que prestava assessoria e consultoria para o estado de São Paulo praticamente inteiro, e fui para lá. E mantive meu escritório aberto aqui em Junqueirópolis. Mas chegou em certo momento que eu não consegui mais adaptar meu tempo com isso, porque eu tinha que ir para Adamantina e foi bem naquela época que estava reformando a pista que tinha Aparecida.
Então, deixou de ser 40, 50 minutos para virar 1h30. Então, aí você imagina, 1 hora, 1h30 para ir, 1 hora, 1h30 para voltar. Às vezes, a gente tinha que ir presencialmente em cidades do estado, que eu tinha que sair de madrugada, voltava de madrugada. Quer dizer, acabou ficando uma situação difícil assim de adaptar ao tempo. E naquela oportunidade começou a dar até algumas crises de ansiedade por conta disso e tal. Eu achei por bem, meu escritório tinha começado a rodar, eu achei por bem ficar só com o escritório aqui em Junqueirópolis. E graças a Deus o escritório deu certo e isso aí se tornou meu único meio de vida. E também nesse período eu acabei fazendo a pós-graduação em Direito de Família e Sucessões, que é a minha especialidade no ramo do direito, e eu trabalho no escritório dessa forma desde então. Eu já ia perguntar, né, a sua especialidade. E fora a sua especialidade, você trabalha em outra área também, lá no seu escritório? Você atende? O que mais você atende lá? A gente trabalha lá, eu principalmente trabalho na área civil, né? A minha especialidade é Direito de Família, Sucessões, inventários, divórcios, guarda, pensão. Essa é a minha especialidade. Mas na área civil, de forma em geral, é o que eu atuo. Evito trabalhar em previdenciário, trabalhista, criminal, essas partes a gente evita. É um caso ou outro que a gente tem de algum cliente que já é nosso que a gente atua. Eu costumo brincar que o advogado tem que ter sua área igual o médico também tem que ter, né? Se eu tô com um problema no coração, eu não vou procurar um ortopedista, por exemplo. Acho que na advocacia tem que ser da mesma forma. A gente não pode procurar um advogado generalista, porque senão ele não vai entender daquela situação específica de que você precisa. Então eu preferi fazer a especialização nessa área que eu já tinha uma certa afinidade e me mantive nela aí, apesar de trabalhar na área civil de forma geral. Neto, falando em trabalho, quando mais novo, né, lá para adolescente e tal, antes de terminar o colégio, você chegou a trabalhar em algum lugar do comércio? Como que foi isso daí? Não, eu tive a oportunidade de estudar. Eu praticava meus esportes, eu sempre gostei de praticar esporte desde moleque. Tive a oportunidade no futebol de campo de fazer alguns testes, né, algumas avaliações, inclusive passar, mas por conta de lesão acabou não dando continuidade. Então você jogava bem? Mais ou menos, eu enganava bem, né? Você jogava... A gente brincava, campo? Zagueiro, campo. Sempre preferi o campo. Aí a gente teve essa oportunidade de... Fez teste onde? Ixi, eu fiz teste no Cruzeiro, que foi onde eu passei. Fiz teste em outros clubes também que o pessoal levou, mas... Quantos anos você tinha quando você fez? 16 anos. 16 anos você foi lá, fez peneira no Cruzeiro e passou. Eu fiz um primeiro aqui em Junqueirópolis, depois eu fiz outros testes específicos. E aí, por que não deu certo? Na época que eu fui pro último teste para assumir, acabei tendo uma lesão na virilha. E aí durou bastante, lesão de virilha é um pouco complicado. E aí eu desanimei, tanto é que depois dessa lesão eu fiquei bem, pelo menos uns 3 anos sem jogar futebol. Que foi... desanimou, vamos dizer assim, eu fiquei bastante tempo sem jogar futebol. Mas hoje você joga bola? Hoje eu jogo para brincar. Hoje eu pratico várias modalidades. Eu jogo futebol, eu jogo às vezes, apesar que faz tempo que eu não jogo o beach tênis, o tênis. Às vezes se o pessoal chamar para praticar algum outro esporte, futsal, a gente vai. Eu gosto de praticar esporte, eu gosto de estar em movimento. Legal, cara, muito bom isso daí. Aí é muito importante. Musculação também, né? Musculação. Eu queria também saber, Neto, um pouco mais dessa história. Por exemplo, seu tio foi um prefeito muito bom, muito respeitado em Junqueirópolis. Eu queria saber, assim, como você se inspirou nele para entrar para esse meio político, cara? Sim, meu tio foi uma das primeiras inspirações políticas que eu tive, né? Eu tive meu avô por parte de mãe, que também foi vice-prefeito, foi vereador, mas lá no passado, né? O nome dele? Elvio Pinotti. Ele foi vice-prefeito do nosso fundador da cidade, depois ele foi vereador, só que naquele momento eu não tinha nem nascido. Então minha inspiração, eu ouvia as histórias deles, né, me inspirava da época, mas pessoalmente que eu convivi foi meu tio Hélio Furini. Isso aí foi. Eu tive o primeiro contato com ele na política em 2010, quando eu vim para cá. Ele estava em campanha de deputado. Na época o Reinaldo e o Evandro Gussi, eles eram candidatos, se eu não me engano. E meu tio estava dando esse apoio a eles. Então foi o primeiro contato mais direto que eu tive com a política, foi em 2010. E aí em 2012 eu fui candidato a vereador. Meu tio foi candidato a prefeito, eu fui candidato a vereador pelo PV, a convite da diretoria do PV na época. Não fui eleito, eu tive 169 votos naquela oportunidade.
E ali eu falei, acho que esse negócio de política não é pra mim, não. E não tinha sido mais candidato e não tinha pretensão de ser candidato. Eu falei, vou investir na minha carreira profissional. E assim eu fiz. Teve em 2016, eu não fui candidato. Nas campanhas aí de deputado, governador, eu ajudava meu tio, até porque a gente tinha esse contato, né, direto. Ajudava meu tio nas campanhas que ele fazia. Na campanha de 2016 dele, eu ajudei na parte jurídica, na parte ali de planejamento. Estive junto com eles, dando o suporte necessário. Mas não queria saber disso, não. Então, o contato que eu tive, a referência que eu tenho, realmente foi meu tio, o Hélio Furino. Neto, eu queria agora entrar, né, no tema político. Eu queria fazer primeiro 2 perguntas para você sobre a política e depois a gente vai passar por séries de assuntos aqui que a gente vai estar fazendo igual para os 2 candidatos, tá? Caso seja eleito. Primeiro eu gostaria... Bom, você já disse por que você se interessou por política, né? Inspirado no seu tio e também coisa de família, né? E eu gostaria de saber, caso eleito, né? O que a população de Junqueirópolis pode estar esperando de você. Mas eu queria fazer isso mesclado por temas, tá bom? Então, caso eleito, né? O prefeito Neto Furini, sobre a questão da educação, cara. Eu gostaria que você citasse algum projeto, alguma coisa que você tem relacionada à educação. Ô Ricardo, só fazendo um parênteses aí, em 2020 eu fui candidato a vereador, né? Que eu exerço a função de vereador hoje. E aí você fala, você não quis mais saber de política, como que você foi candidato? Em 2020, por surpresa, meu nome apareceu no meio político como pré-candidato a prefeito. E éramos todos do mesmo grupo e naquela oportunidade a gente decidiu recuar, né, da candidatura a prefeito, da pré-candidatura até então a prefeito, para o grupo continuar unido. E realmente, de novo, eu falei, eu não quero saber de política. Até que numa certa reunião estava meu tio e o Zé de Souza, e naquela oportunidade eles falaram, não, você vai ser candidato a vereador, que a gente precisa de você, que Junqueirópolis precisa de você, seu perfil é um perfil bom, e tem que trazer essas pessoas novas para a política. E aí eu fui ser candidato a vereador, tanto é que minha campanha para vereador em 2020 começou depois dos outros, porque realmente eu não queria. Mas depois a gente entrou de vez, embalou, acabou dando certo da gente ser eleito com 806 votos naquela oportunidade. E nessa trajetória sua aí, depois de eleito, pode resumir um pouco o seu mandato de vereador? E aí, fui eleito, né, em novembro, aquele ano por conta da pandemia foi em data diferente, a eleição foi em novembro, assumi dia 1º de janeiro e já assumi sendo eleito para ser presidente da Câmara. Então a gente conseguiu colocar aquilo que a gente tinha em mente de forma ampla, né, já em prática a partir do primeiro ano. O primeiro ano nem tanto porque nós assumimos já com o orçamento aprovado no ano anterior, então você fica mais ou menos preso naquilo ali, mas nós conseguimos fazer diversas atualizações, tanto em legislação quanto na execução ali dos trabalhos da Câmara. Nós conseguimos economizar, tanto é que esse orçamento que era aprovado a gente diminuiu. A Câmara tem um direito, né, previsto em Constituição da Prefeitura passar para a Câmara todo mês o duodécimo. Então era pedido um valor e no final do ano a gente devolvia esses valores. Só que ficava o ano todo o dinheiro parado lá sem investimento para devolver no final do ano. O que a gente fez para o ano seguinte? Diminuiu esse pedido. Então todo mês a Prefeitura já poderia usar esse dinheiro para saúde, para educação, para obras, para o social. Então isso aí essa economia a gente já colocou em prática de imediato ali para a população. Conseguimos também atualizar a questão do site da Câmara, modernizar. Hoje em dia com 3 cliques você acessa qualquer informação no site da Câmara, desde projetos de leis, quanto leis aprovadas ou qualquer outra informação, dando mais transparência. Conseguimos fazer, aumentar... Qualquer cidadão comum pode entrar lá? Qualquer cidadão comum pode entrar no site da Câmara e ter acesso a qualquer informação referente ao Legislativo. Com 3 cliques você acessa qualquer informação. Muito bom. Facilitou bastante. E conseguimos trazer a população para dentro da Câmara, né? Inclusive, instituímos lá a TV Câmara, que é a transmissão via Facebook, via YouTube de todas as sessões ordinárias da Câmara Municipal. Até hoje é transmitido? Até hoje é transmitido. Que legal, cara. Muito bom, pessoal, aí para você estar acompanhando o trabalho, né? O que está sendo discutido ali nas sessões. Como que faz para estar acompanhando?
Entra no Facebook da Câmara Municipal de Junqueirópolis, todas as segundas-feiras, né, às 19 horas. Ou no YouTube, na página também da Câmara Municipal de Junqueirópolis. Que bacana. Neto, eu gostaria de entrar no tema agora da política, né, de perguntas, né, o que a população de Junqueirópolis pode estar esperando de você. Só que eu vou fatiar por assuntos, né, aqui iguais para os candidatos. Então, na educação, o que a população de Junqueirópolis pode estar esperando do prefeito, caso eleito, Neto Furini? Ricardo, quem recebeu, e todos receberam o nosso plano de governo nas residências, percebe-se que nós iniciamos com um relato de vida, tanto o meu quanto do Daniel, que é o nosso vice, e depois nós passamos a nossa missão, visão e valores, que é o que norteou o planejamento desse plano de governo. Tá? Então é um plano de governo feito com o pé no chão, todas as propostas que estão lá são palpáveis, né? São alcançáveis, dá para se fazer nos próximos 4 anos, e assim nós vamos fazer. Não tem lá nenhuma promessa política, eleitoreira em ano eleitoral. Tudo que está lá, quando a população for analisar, dá para se cumprir nos 4 anos. Você pode contar para a gente um resumo desse seu plano de governo relacionado à educação? Então, com relação à educação, que eu ia entrar agora no ponto, um projeto que nós temos, que é uma desses princípios que temos, a administração pública, para mim, todos os setores estão interligados. Saúde, educação, social, para mim tem que trabalhar todos juntos, não separado. E um dos projetos que nós temos é levar equipes médicas para dentro das CIs, né, os Centros Educacionais Infantis, e para as escolas. Médico, nutricionista, enfermeiro, dentista, para que seja feito aí um acompanhamento para prevenir doenças infantis, ver se as crianças estão sendo vacinadas conforme necessitam, para prevenir doenças. Quer dizer, a educação vai estar andando junto com a saúde e prevenindo essas doenças, vai estar gerando uma economia na saúde também, que pode ser reinvestido na saúde ou pode ser reinvestido em outro setor que é prioridade. Prevenção gera economia, né, Neto? A prevenção gera. É melhor você prevenir, gastar, né, fazer um investimento ali para prevenir do que gastar depois com tratamento, que é muito mais caro. E também vamos fazer eventos de prevenção, não só infantil, que nesse caso é referente infantil, para idosos, para pessoas adultas, também para tentar prevenir o máximo possível de doenças, né, que essas pessoas, até porque uma pessoa sadia, além da economia, ela vive melhor, né? Então, isso aí é uma campanha que a gente vai ter dentro das CIs, né, dentro das escolas e também com o público em geral. Na educação, nós também pretendemos ampliar o material pedagógico. A compra de livros para literatura, robótica, lousas mais modernas, o que for necessário aí para expandir, para ampliar o material pedagógico de Junqueirópolis. Pretendemos construir salas na Jair, e vamos construir na Jair, que tem a necessidade por conta Vai aumentar as salas? Aumentar o número de salas. Pretendemos e vamos fazer também uma escola e uma CI pós-linha, né, nessa região da cidade, antes de chegar na linha, ou quem estiver saindo depois de chegar na linha, porque a gente vê a sobrecarga que tem, a gente tem uma CI só, né, que é a CI do Cristo Redentor, sabemos da necessidade de ampliação ali, de está crescendo muito aquele lado. A cidade, né, para esse setor está crescendo muito. Então está também tem algum terreno que há essa viabilidade para fazer essa CI? Vamos dizer assim, eu tenho um objetivo de fazer a escola ou uma CI naquele prédio da onde era a faculdade, né? Eu passei lá por esses dias e vi que está com a placa de ventes. Aquele terreno, se eu não me engano, já foi do município, foi depois, assim como os distritos industriais, foi doado, né, para fazer a faculdade, e nós estamos vendo que está parado. E quem sabe nós não podemos retomar esse terreno para fazer esses projetos lá naquele imóvel. Já é um imóvel que tem a construção feita e quem sabe não dá para a gente aproveitar e implantar lá esses projetos. E na saúde, Neto, o que você tem a propor aí para os seus leitores, Ricardo, caso seja na saúde prefeito? Nós temos bastante projetos legais. É claro que nós queremos fortalecer o convênio com a Santa Casa. A Santa Casa com o município é uma parceiraça e isso aí a gente quer ampliar esses convênios, CEL, ESF, CAPES, para fortalecer, né, ter esse serviço público prestado cada vez melhor para a população, cada vez mais humanizado. Então a gente vai fortalecer esses convênios, mas nós temos alguns projetos de modernizar a saúde aqui em Junqueirópolis. Um deles é o aplicativo da saúde, que é um aplicativo que as pessoas vão poder agendar consultas, agendar exames,
ver se aquele medicamento que ela está precisando está disponível. Dá para ver tudo no celular? Tudo pelo aplicativo da saúde. É o que pretendemos fazer. Já pesquisamos cidades que deram certo isso e nós vamos trazer para Junqueirópolis, nós vamos modernizar. Hoje em dia, com o celular, nós temos que facilitar, levar mais comodidade para a população, né? Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, vai no horário de almoço, chega lá para agendar, às vezes não está aberto, chega lá para pegar um medicamento, o medicamento não tem, ou tem uma fila grande, a pessoa não pode ficar ali por conta do horário de almoço. Então esse aplicativo da saúde ela vai conseguir agendar horário para retirar medicamento, agendar consulta, ter acesso a exame. Isso aí vai trazer uma modernidade, uma comodidade para a população. Eu acho que não tem tamanho, né? Isso vai facilitar muito a vida das pessoas. Um projeto para os bairros que são mais distantes, assim como você falou, a cidade cresceu bastante nesse período, desde que meu tio assumiu a prefeitura, e tem bairros que são distantes. Nesses 4 anos como vereadores, andando nesses bairros, ouvimos bastante relato de idosos que demoravam mais de 1 hora para sair das suas casas e chegarem até as unidades de saúde, até o centro de saúde, por exemplo, ou até a farmácia. E por vezes eles falavam que até passavam mal nessa caminhada, tinha que descansar numa sombra, sentar na calçada, e eu acho que isso aí não é humano, né? Vamos dizer, fazer uma pessoa que está indo numa unidade de saúde, quer dizer, ela está com algum problema de saúde e ainda passar por essas situações, não é legal. Então nós vamos implantar também um circular da saúde, que não é um ônibus que vai ficar rodando a cidade aleatoriamente, gastando combustível, desgastando o carro, não. A pessoa, até através do aplicativo da saúde ou na unidade de saúde que ela vai, ela agenda um horário para um veículo estar passando em algum ponto daquele bairro para estar buscando as pessoas. Se for uma quantidade menor de pessoas, um carro menor. Se for uma quantidade maior, um veículo maior. E assim fazer esse pessoas transporte. Que são comprovadas que são debilitadas. Sim, ou que têm dificuldade de mobilidade, né? Não, pessoal, também não vamos ser Não vai ser aquela pessoa que quer, por exemplo, eu preciso ir no comércio, que vai pedir um carro e vai lá buscar e vai levar. Não, é a pessoa que necessita ou aquele realmente... gordinho preguiçoso igual eu, assim, que tô de repente a pé, tô com preguiça e vou chamar um Uber, diz que Uber para ir buscar. Não. Nesse caso não, é a pessoa que comprovadamente tem a necessidade desse transporte. Que seja uma pessoa de comorbidade. Para a saúde, você já passou por esse tema da saúde, agora a gente vai entrar na infraestrutura. O que você acha que dá para melhorar? O que você tem a propor sobre infraestrutura para a cidade de Junqueirópolis? Então, para a infraestrutura, eu vou citar um projeto que nós temos, que são o do saneamento básico, da água e esgoto. Primeiro, gostaria de deixar claro que eu sou contra, né, a concessão de serviço de água e esgoto. Então, nós vamos investir recursos... Vamos falar para o pessoal entender melhor. A concessão seria... passar o serviço público de água e esgoto para uma empresa privada. Um exemplo de uma empresa, por exemplo, Sabesp, que tem em muitos lugares, né? Um exemplo só, sim, né? Não que seja essa. Algo parecido. Certo. Eu sou contrário a esse tipo de serviço aqui em Junqueirópolis. Eu acredito que a situação que nós estamos, nós conseguimos, através de recursos próprios e através de convênios com o governo do estado e até governo federal, a gente consegue. É claro que não de um dia para o outro, mas a um médio prazo a gente consegue regularizar essa situação. O que precisa ser regularizado? A questão de troca, na verdade não é nem troca, a questão de modernização de encanamento no quadrilátero central do município, por exemplo, que precisa ser feito, são canos antigos, precisa trocar por canos mais modernos, e para isso não precisa ter a substituição, porque o cano antigo passa no meio da rua, o moderno passa no canto da guia e sarjeta. Então, na verdade, você tem que ir instalando esses canos modernos e ligando ao sistema pouco a pouco, né? Por isso que eu falei, não se resolve de uma hora para outra, mas dá para fazer essa substituição no sistema de água. Tá? Também modernizar a questão do sistema de fornecimento de água. Hoje estamos passando dificuldades. Eu, na minha residência, eu sofro com falta de água. Então a gente quer também tampar esses buracos, essas arestas com essas questões de água também no nosso sistema. E referente ao esgoto, o tratamento de esgoto. Toda a tubulação e também as ETEs, né? A Estação de Tratamento de Esgoto. E temos duas aqui no nosso município. Uma é bem próxima à cidade. E o mau cheiro lá traz um problema de saúde pública muito grande. Então nós pretendemos fazer um batímetro, que é o exame, vamos assim dizer, que se faz na Lagoas, para saber realmente qual o diagnóstico que ela tem, para saber o que precisamos fazer. E vamos implantar esse sistema para melhorar lá essa questão do mau cheiro para as pessoas que moram ali próximo. Neto, eu gostaria de abrir outro tema, né, que seria geração de empregos e empreendedorismo.
tem proposta aí da Sala do Empreendedor para fomentar, né, esse lado brasileiro, e o Junqueirópolis tem bastante, né, do empreendedorismo, através de cursos, através de trocas de experiência. Você como empreendedor sabe que às vezes você tendo contato com outro surge ideia para você implantar, né, ou alguma ideia que algum outro empreendedor teve e passar para você. Então ter esse contato entre os empreendedores, trazer curso também para quem quer se tornar um empreendedor, porque isso aí está no sangue do brasileiro, está no sangue do junqueiropolense, e nós temos que incentivar, nós temos que dar essa capacitação necessária. E para geração de emprego e rendas, um projeto que nós vamos fazer é a criação de um novo distrito industrial, tá? Ou a expansão de alguns já existentes. Junqueirópolis tem sua limitação, né, para o comércio. Eu queria saber o que você tem, uma proposta, se você tem, sobre Junqueirópolis tem uma oportunidade. Eu sei que tem uma oportunidade de trazer mais renda, que é limitado o município, mas há uma possibilidade de trazer mais renda através do e-commerce. Já passou pela sua cabeça alguma coisa, algum projeto que faça com que os comerciantes daqui acelerem mais esse crescimento, trazendo dinheiro de fora para Junqueirópolis? Sim, isso aí tem sim. Inclusive, eu já tive a vontade de entrar numa época no e-commerce. E aí uma pessoa me desmotivou, falou, não, esse e-commerce estava logo começando. E me desmotivou e eu acabei não indo para esse ramo, mas eu sempre tive vontade e eu não quero ser essa pessoa que desmotiva. Então, através até dessa sala do empreendedor, fazer com que essas pessoas enxergam também a possibilidade do e-commerce, né? A pessoa ter uma loja física, pode até ter ou não ter, só ter o depósito dela, vamos assim dizer, e vender para o Brasil inteiro, que dirá para o mundo, né? E trazer esse recurso para ser gasto aqui no nosso comércio, aumentando essa corrente aqui dentro da nossa cidade. Isso aí a gente quer. Isso aí até bate com a ideia que eu estava falando do distrito, para trazer empresas de fora, ou também empresas aqui de Junqueirópolis que queiram ampliar. Quem sabe uma empresa de e-commerce não precisa de um terreno no distrito industrial para fazer seu depósito. Dependendo da operação, precisa de muito espaço e gera bastante emprego. Eu como, né, vivo disso, na verdade é assim, Neto, não teria como eu ter crescido tão rápido se não fosse o e-commerce. Então imagina se todos os empreendedores fizessem isso. Como não cresceria o movimento de dinheiro em Junqueirópolis, quanto não cresceria emprego. E é dinheiro que está vindo de várias cidades para cá. O e-commerce é o comércio, vamos dizer assim, antigamente tinha aquelas varejistas que as pessoas tinham várias lojas em várias cidades, né, da mesma rede. Hoje em dia você pode ter uma rede só atendendo o Brasil inteiro, né? Então o e-commerce é uma forma de trazer emprego, trazer renda, gerar imposto para o nosso município, que vai ser revertido em saúde, educação, em obras. Isso aí é um dos projetos que a gente tem, tanto referente ao distrito industrial, como, por exemplo, também essa sala do empreendedor. Legal, cara. Eu queria entrar agora num assunto que seria esporte, lazer, cultura. O que você tem de projeto para esse tema? O esporte, eu falo que uma coisa que eu pretendo fazer muito é um time de futebol de base de Junqueirópolis. E na categoria mais velha, para as mais novas irem se preparando para a gente participar de campeonato estadual, por exemplo, um campeonato paulista. Então, para isso, a gente vai reformar o estádio municipal, que necessita da troca de gramado, a reforma geral, da arquibancada também. E com a reforma em volta, ali vai dar para também fomentar o atletismo, por exemplo, o lançamento de peso que tem, reformar o vestiário que precisa, que está com os azulejos caindo, água vazando, não dá o suporte necessário para os atletas que vão lá se trocar, que vão lá se vestir. Então a gente vai reformar o estádio municipal para dar essas condições, essa infraestrutura, para ter o estádio liberado para participar dessas condições também, assim como a reforma do ginásio municipal. Se não me engano, a última foi em 2018 e necessita também de adaptação de piso, de arquibancada, iluminação, fazer isso e buscar, aí já vai em questão de esporte, cultura e lazer também, um ginásio, né, multiuso, para que seja usado também para prática esportiva, quanto para qualquer outro evento que seja necessário. Seja de cultura, um teatro, por exemplo, uma dança, por exemplo, apresentação de dança nesse ginásio, que dê para aproveitar. Além disso, nós pretendemos também fomentar, isso aí foi através até de uma adolescente, na época, que fazia
eu tive um problema nas costas, eu tive que fazer fisioterapia e ela fazia também. E ela sempre teve a vontade de fazer teatro, até chegou a fazer, só que não teve esse incentivo. Então a gente quer dar esses meios necessários, essa infraestrutura necessária para desenvolver teatro, dança, o que for necessário aí para as pessoas desenvolverem seus dons. Certo. E a gente falou de esporte, né? Falamos de lazer, o que mais pode ser melhorado para que o Junquerópolense tenha mais lazer, que tenha acesso mais à cultura? Tem alguma coisa para falar disso? Então, a cultura, a gente pretende fazer isso que eu te falei, né? Que para mim, teatro, dança é cultura, não é esporte, isso aí para mim é cultura. Fortalecer a biblioteca tanto com livro físico quanto com livros digitais também, para as pessoas terem acesso a esses conteúdos, desenvolverem conhecimento, né? Quanto mais acesso a gente tem às palavras, aos conteúdos ali dos livros, mais conhecimento a gente adquire. Existiria uma possibilidade da gente ter um cinema em Junquerópolis? A questão de cinema, eu acredito que deva partir mais da iniciativa privada do que da pública, mas no que depender de mim, de incentivo da iniciativa pública, vai ter sim. Legal, cara. Eu queria agora entrar num assunto muito importante, no qual me interesso muito, que seria inclusão e acessibilidade, né? A pessoas que têm deficiência. E eu gostaria de saber o que você tem, né, a respeito disso, algum projeto. Cara, nós temos alguns projetos. O principal que eu acho que dá pra gente começar é o diagnóstico antecipado, tá? A partir do momento... De quê? O diagnóstico antecipado. Do que o diagnóstico? De um autismo, por exemplo, de alguma outra deficiência, igual você falou. Se a gente tiver o diagnóstico do que a pessoa tem, né, a gente consegue dar o tratamento, se for necessário, ou os meios que for necessário para essa pessoa ter a melhor qualidade de vida possível. Então a gente pretende fazer que essas pessoas... Eu falo assim, porque antigamente a gente não sabia, por exemplo, o que era autismo, o que era síndrome de Down, as pessoas não procuravam um profissional. Então a gente quer trazer esses profissionais para ter esse diagnóstico e saber realmente o que aquela pessoa precisa, qual o nível que é, qual o grau que é, por exemplo, que são diferentes, e isso aí a gente tem que tratar pontualmente. Então primeiro tem um diagnóstico do que aquela pessoa tem, que tipo de deficiência, igual você falou, ou se é autismo, se a pessoa tem autismo, qual o grau que tem. Então, esse é um dos nossos projetos. Certo. Fora isso, a questão de identificação também, para as pessoas saberem, né? Aprovamos, foi de autoria da Câmara, o colar do girassol, né? Que é uma forma de identificação, tá? Isso aí faz com que a pessoa seja incluída. Quem vê aquele colar sabe que aquela pessoa tem alguma das síndromes ocultas, né? Então, isso aí facilita muito o relacionamento com as demais pessoas. Também temos uma proposta que eu não conhecia. A mãe de uma pessoa que tem autismo trouxe para mim que é a inclusão dos autistas no mercado de trabalho, num projeto que tem na cidade de São Paulo, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, que é fazer essas pessoas com autismo se desenvolverem. Cada um tem um dom, eles têm facilidade, né, para certos trabalhos, e essas pessoas com autismo. Então a gente pretende fomentar também esse empreendedorismo aí no meio rural também, tá? Agora, para dar estrutura para a área rural, nós, através do secretário de Agricultura, o Guilherme Piai, que temos um bom contato, somos amigos, né? Ele se prontificou a ajudar na estrutura aqui do nosso município, seja através de programas Melhores Caminhos, para facilitar o transporte, né, o escoamento da produção rural para a cidade, para que seja feito esse escoamento. Também vamos fazer a identificação das estradas rurais. Aqui em Junquerópolis tem cerca de 660 quilômetros de estradas rurais. Não sei se você sabia disso. Bastante, eu não sabia não. Você imagina a extensão do nosso município na área rural. Então nós vamos fazer essa identificação porque as pessoas às vezes deixam de visitar a área rural por não saber onde está passando. Então nós vamos melhorar as estradas, fazer essa identificação para que as pessoas da cidade possam ir visitar no campo, conhecer aquelas plantações, saber o que está sendo plantado e criado aqui na nossa cidade. Também uma causa muito, um serviço muito importante é o serviço social, daquelas pessoas que estão desamparadas, pessoas que precisam, às vezes não tem nem o que comer. Então eu gostaria de saber, nessa área social, né, o que você tem a propor para
Isso aí é uma coisa que eu aprendi com meu tio. Eu lembro que na época da pandemia eu vi ele falando pro pessoal que trabalhava com ele na prefeitura que ninguém em Junqueirópolis era para passar fome. E isso aí, aquilo lá me marcou e isso aí é uma coisa que eu vou levar comigo. Então na área social, o que depender da gente não vai passar fome, tá? Mas o melhor programa social que nós temos e pretendemos desenvolver é a capacitação de todas as pessoas para que elas tenham oportunidade de trabalho, além da geração de emprego e renda que nós já falamos. Então nós vamos dar esse suporte às pessoas que querem se capacitar, nós vamos trazer cursos, nós vamos dar as orientações necessárias. Mas se mesmo assim, se alguma dessas pessoas não conseguir emprego ou por diversos motivos a renda não estiver dando o necessário, nós vamos prestar todo o suporte necessário, seja através de alimentação, de gás de cozinha, o que for necessário para essa pessoa ter o mínimo de condições possíveis de se viver. Neto, em relação aos servidores públicos, né, os professores e todos os servidores públicos, tem alguma coisa que há a ser melhorada? Cara? Tem. Eu entendo que todos os servidores públicos têm que ter a melhor valorização possível. Os servidores públicos efetivos são eles quem carregam o piano, né, da cidade. Prefeito entra, prefeito sai, diretor entra, diretor sai, mas os servidores públicos efetivos, eles continuam ali, desde quando eles passam num concurso, são convocados até a sua aposentadoria, na maioria das vezes. Então esse pessoal tem que ser valorizado, não só financeiramente, mas ter o seu reconhecimento dentro do serviço que ele presta. Na iniciativa privada não tem um plano de carreira, por exemplo, a pessoa sabe onde vai entrar e o que tem que fazer para subir. Quem sabe na gestão pública nós não conseguimos fazer algo parecido com isso. Então aquela pessoa vai todo dia trabalhar motivado que ela vai poder crescer dentro da empresa, que é a administração pública. E um servidor público motivado com certeza vai estar tratando ali, atendendo, né, prestando serviço público com uma maior eficiência, uma maior qualidade. Quer dizer, você vai estar valorizando, reconhecendo, valorizando financeiramente, que não é um gasto, é um investimento, porque esse valor da valorização vai estar retornando para os cidadãos de Junqueirópolis da melhor maneira possível, com um serviço público totalmente de qualidade. E eles são testemunhas, nesses 4 anos que, como vereador, a luta que tivemos, tanto para o pagamento do piso da enfermagem, para o piso do professor, a questão dos reajustes dos servidores municipais de forma geral. Então isso aí está no nosso plano de governo e nós vamos colocar em prática essa valorização, essa capacitação continuada e essa humanização do servidor público. Outra causa também que o pessoal cobra muito de eu tocar nesse assunto, né, seria sobre a causa animal. Há alguma coisa a ser melhorado? Esse monte de gato, esse monte de cachorro aí na rua, dá para a gente melhorar isso daí? Em questão da causa animal, você tem algum projeto? Temos sim, acompanhei também uma vereadora que levanta essa bandeira, né, nesses 4 anos e vi como que é uma causa que necessita de uma certa atenção. Então colocamos no nosso plano de governo a causa animal. A princípio a gente teria que ter um controle populacional, vamos assim dizer, dos animais aqui de nossa cidade. Para isso vamos ter que trabalhar, fazer mutirões em questão de castração, né? Tanto de cachorro quanto de gato, para ter um controle populacional com relação a isso. Aí depois disso a gente, ou juntamente com isso, uma conscientização da população, para que aquela pessoa que pegue, né, um animal de doação ou um animal para criar, que ela não abandone aquele animal, tá? Que ela doe para outra pessoa ou que ela realmente crie conforme se esperava. Certo, eu gostaria de fechar aqui com o 12º pauta aqui, que seria sobre transparência. O que o nosso dinheiro, né, como população, como morador de Junqueirópolis, aquele nosso imposto que paga, aquele nosso PTU... E não é pouco, né? O que você vai fazer para que a gente tenha mais transparência em saber que o nosso dinheiro está sendo bem usado, se está sendo usado realmente naquilo que precisa, ou se há alguma coisa de errado, está sendo... Qual é a forma, o seu plano para que a população de Junqueirópolis tenha mais transparência e saiba o que está sendo feito com o seu dinheiro? Eu sou suspeito para falar disso porque eu gosto muito da transparência. Eu sempre gostei de saber aquilo que a gente está doando, ou aquilo que a gente está pagando, qual que é a destinação disso. Tanto é que, como presidente da Câmara, a gente trabalhou muito para essa transparência, né? A transmissão aí das sessões ordinárias é uma forma de transparência. Além disso, nas minhas redes, que até em outros meios, a cada 6 meses tem o recesso de final de ano e começo de ano e tem o recesso de julho. Então, sempre no final de junho, eu fazia o encerramento do semestre
e prestava contas para a população de quantas sessões ordinárias nós tivemos, quantas sessões extraordinárias nós tivemos, quantos projetos de leis ordinários foram aprovados, projetos de leis complementares que foram aprovados, quantos foram rejeitados, a questão de gasto, questão de economia. Isso aí, enquanto presidente da Câmara, eu fiz, tá? Nos 2 primeiros anos. E depois, como vereador, eu também continuei falando, só que aí, nesse caso, da minha atuação como vereador, já que eu não respondia mais pela Câmara. Então, a transparência é um assunto que eu gosto muito. É um direito da população, é um dever de todos os políticos tratarem a transparência como prioridade. Então, na nossa gestão, nós vamos continuar prestando contas à população a cada 6 meses ou todo final de ano. Isso aí nós vamos continuar fazendo, porque eu acho que é igual eu falei, é um direito de todo cidadão saber aquele dinheiro que ele paga de imposto para onde está indo. Neto, eu gostaria de deixar para finalizar aqui agora essa conversa, né? Eu vou colocar aqui 3 minutos e eu gostaria que você se direcionasse a essa câmera. E fique à vontade, não, claro que a gente não pode estar divulgando número nem nada, e nem pedir diretamente voto, mas que você tivesse 3 minutos para conversar com o eleitor. Tá bom, Ricardo, muito obrigado. São 3 minutos importantes aí para a gente dar um recadinho final para a população sobre o que a gente pensa. Falamos as nossas ideias, nossos princípios aqui no Coelho Cast, do que pensamos, do que pretendemos trazer para Junqueirópolis nos próximos 4 anos. Queremos preparar Junqueirópolis para um novo tempo, um novo futuro, em que as pessoas terão oportunidades. As pessoas poderão dar sua opinião, poderão ouvir a opinião dos outros também, concordar, não concordar, ter a liberdade de conversar com qualquer pessoa. Isso é que nós queremos. Acredito que a liberdade para todo cidadão, para todo junqueiropolense, é muito importante. Então nós vamos trabalhar para isso. E também vamos trabalhar para dar todo o suporte, toda a infraestrutura para geração de emprego, para geração de renda, os empresários, os comerciantes aqui de nossa cidade, para que eles possam se sentirem motivados e valorizados para fazer com que a corrente aí da nossa cidade gire e nossa cidade cresça e se desenvolva cada vez mais. Na saúde, vamos fazer os projetos necessários para que a população seja devidamente atendida, que a população seja vista como uma pessoa que está necessitando, que está passando por aquele momento ali, uma necessidade de saúde, e o atendimento seja totalmente humanizado, que a pessoa tenha o atendimento médico, o atendimento especializado ali que necessita e que volte para sua casa satisfeita e uma condição melhor do que entrou naquela unidade de saúde. Na educação, nós queremos dar toda a infraestrutura, todo o material necessário e toda a capacitação e valorização para os profissionais da educação, seja ele qual for, para que eles atendam, que eles prestem esse serviço de educação para as nossas crianças da melhor maneira possível, para que aquelas crianças, quando entrem nas CIs, nos Centros Educacionais Infantis, quando elas saiam da escola, elas tenham a melhor educação, o melhor conteúdo pedagógico necessário, dando todo o suporte para as próximas fases de vida daquela pessoa. Com relação ao social, vai ser dado todo o suporte para aquela pessoa que está passando por necessidade, aquela pessoa carente. O poder público vai dar essa assistência e dar a capacidade, a capacitação para que ela consiga melhorar a sua vida e não depender mais daquele setor de assistência social. Por fim, a infraestrutura, nós vamos trabalhar para que todas as pessoas tenham uma rua ali preparada para se transitar e que ela possa andar em toda a cidade e a cidade esteja limpa, a cidade esteja com paisagismo bonito e que ela possa praticar esporte, cultura, lazer em todos os meios ali públicos possíveis. É isso aí, os 3 minutos encerrou. Eu agradeço aqui acabou de bater aqui os 3 minutos, pessoal. Então, pessoal, eu gostaria, que vocês que acompanharam aqui o nosso bate-papo com nosso candidato a prefeito, eu gostaria que vocês que estão assistindo até aqui agora, que entrem no nosso canal do YouTube e não se esqueça, antes de sair, pessoal, deixa o like, curta, compartilhe. Se você está fazendo a campanha, ajudando o Neto, se você está torcendo para ele, compartilha bastante esse link e também siga o nosso canal, Coelho Cast Oficial, no Instagram, que lá vai ter os cortes dos melhores momentos, tá, pessoal, da entrevista aqui com o Neto.
E é isso aí. Muito obrigado, Neto, por participar aqui do Coelho Cast. Muito obrigado por atender, né? Que foi um pedido da população. E boa sorte pro senhor, tá? Deus abençoe o senhor e boa eleição pro senhor. Obrigado, Ricardo. Obrigado aí ao convite aqui do Coelho Cast. Era para ter vindo ontem, mas por um problema na voz aí não pude vir. Mas com certeza não deixaria de vir aqui. Gosto muito, gostei do formato que vocês trabalharam. Quem sabe a gente pode estar retornando aqui para tratar de outros assuntos. Gostei muito.